Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Ainda estamos no comecinho de julho de 2025, portanto, meados do ano. Mas eu acho que é mais ou menos seguro apostar que o grande queridinho do mundo do horror este ano continuará sendo Pecadores, que acabou de entrar no catálogo do Max. Eu não tinha visto trailer para variar, não tinha visto nada, eu só sabia da sinopse, então eu desconhecia qual era o tal grande mal que assolava a cidade, exceto, claro, que eu tinha noção de que falaria sobre racismo, né? E ainda mais como eu percebi que era um filme de época, aí eu vi lá que é em 1932, no Mississippi, então período da Grande Depressão, sul dos Estados Unidos, tá? Falei, beleza, é um filme sobre racismo, deve ser uma alegoria de horror sobre o racismo. Tudo isso tranquilo, só que qual mal era, não vi. Eu vou ter que. Eu não vou falar qual mal é, né? Eu não vou dar spoiler nesse vídeo. E também não é um vídeo que vai explicar o filme, não é um vídeo explicação, tá? Eu só vou levantar alguns pontos dos muitos, nossa senhora, inúmeros que podem ser discutidos a partir do roteiro muito complexo que tem, tá? A único spoiler, assim, nem é um spoiler, é que teve uma sequência musical que me deixou de queixo caído, como eu não conhecia nada do filme, e aí eu não vou dar spoiler do enredo, mas vai inaugurar uma juke, seria um nightclub, né? Vai lá inaugurar um lugar de blues lá, para as pessoas se divertirem. E tem um show do CM, a pessoa vai tocar blues. E de repente esse show se metamorfoseia em um monte de estilos musicais, né? Do passado, do presente da narrativa, do futuro, tem até hip hop, tem até rock e até uma chinesa, ela dançarina de música chinesa que se passa, ou seja, o filme dá a entender nesse pedacinho, né, que a maioria das músicas ocidentais que a gente curte hoje, de alguma forma, são tributárias do blues, mas também dá uma ideia de que o filme está falando, olha, essa história pode estar em 1932, mas ela é uma história que você vai ter que perceber as suas reverberações ao longo do tempo. E aquela dançarina chinesa que parece rodando ali, tem que prestar atenção porque tem personagem chinesa no filme também. Os Estados Unidos não foram só colonizados por brancos, tem também os asiáticos, tem os indígenas, povos primitivos, sei lá como chama. Então é assim, é um monte de fatores e cada fator tem a sua especificidade, né? Por exemplo, tem irlandeses que estão tocando, isso é outro pedaço do filme até, estão tocando inclusive sua música, vamos dizer assim, típica. A gente vai ter que lembrar que o mal sobrenatural do filme é muito ficou muito popular e muitas de suas regras aconteceram por conta de um escritor irlandês. Mas esses irlandeses também podem ser lidos de forma social no filme. Qual era, de forma geral, sempre, o relacionamento de uma comunidade com a outra? Ou os irlandeses, assim como os negros, foram tirados, colonizados, no caso, tirados lá pelos britânicos. Enfim, gente, é um monte de discussão que pode ser levantada a partir desse filme e que o filme não necessariamente, muito raramente, ele vai te dar de colherada, né? Então, para a gente poder falar, por isso que eu não vou explicar o filme, porque também eu só vi uma vez. Para a gente discutir com mais consequência esse filme, você vai ter realmente que se embrenhar em muitos fatores sócio-históricos.
tá? Porque é uma grande alegoria também. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A produção é assim um esmero, né? Que coisa bonita. E eu tinha saído de ver dois filmes do que um deles já botei no ar, né? Que é aquele eu sempre saberei, sei lá, sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, e também vi Os Esquecidos da Julianne Moore. Nem estou aí me referindo aos enredos, mas a cinematografia desses dois filmes, aqueles tons azulados ou esverdeados, doentios, dessaturados do começo deste milênio. Aí depois desses dois eu vi o Pecadores, né? E que diferença, que cinematografia linda, né? Os tons de terra, de ocre, um filme bonito, esmerado, como ele se passa em 1932, um grande cuidado com as roupas, com tudo, né? Os figurantes, enfim, muito legal. E é claro, né, gente, em se tratando de ser em 1932, no Tennessee, estava tendo a Grande Depressão nos Estados Unidos, né? Ah, não fala no filme, né? Mas esse filme ele não fala um monte de coisa. Então, por isso que eu falei que para tentar discuti-lo de forma mais consequente, tem que saber um pouco do, né? Ah, o blues. Tem um cara que quer ser bluseiro, né? Bluesman, o Sammy. E o pai dele é pastor, diz que esse negócio de pecado e tal. A gente não pode esquecer que um dos baluartes, um dos inventores, o cara mais assim cultuado do blues é o Robert Johnson, que é lá de que estado? Do Tennessee. E tem uma lenda de que ele vendeu a alma ao diabo, né? Tem até uma canção minha, The Devil, não sei das quantas lá. Então, não vai estar falando isso no filme, mas eu vou ter que lembrar dessas coisas ou saber para que eu consiga mais ou menos dar muitas interpretações para essa história. Mas basicamente é assim: são dois irmãos gêmeos interpretados pelo mesmo ator, que está maravilhoso. Eles são diferentes, os irmãos, e o Michael B. Jordan está perfeito, o elenco está muito bom. E o nome, a maior parte do tempo é Stock Smoke, né? Stack Smoke, Stock Smoke. Mas o nome de batismo deles, eu percebi, é Elias e Elijah. É o mesmo nome, gente. Só que é o profeta Elias. Porque a parte da religião é muito grande nesse filme. Então, será que é, será que não é? Olha, se é ou não é, o diretor não sei, mas pode ser. Então aí eu teria que dar uma olhada. Esse Elias tem um lance como é que chama? Ressurreição, é um dos que vai voltar antes do juízo final. Aí você vai brincando de fazer interpretações. Quem for fã desse filme vai poder interpretar durante anos. Ok, esses dois irmãos, eles foram para o norte, para Chicago, e trabalharam para o Al Capone. Ou seja, eles trabalharam para a máfia, conseguiram dinheiro lá, numa atividade então que era ilegal, e a gente tem que lembrar que era a época da lei seca. E tem que lembrar também que o norte e o sul tinham maneiras diferentes ou eram percebidos diferentemente da maneira como tratavam os negros. Daí, mas tem uma hora lá numa linha de diálogo que um dos irmãos diz assim: Chicago é legal, conseguimos as coisas lá, precisa ver como eles conseguiram essas coisas, né? Mas, na verdade, as plantações de algodão lá são substituídas por vento e por prédios. Ou seja, esses imigrantes, essas pessoas que foram trazidas do outro lugar para os Estados Unidos, se sentiam párias em qualquer lugar, parece que eles fossem dentro dos Estados Unidos, né? Depois tem que fazer esse contraponto com os irlandeses. Será que a sensação dessa galera também era a mesma, né? Enfim, daí eles voltam para a cidade deles para abrir um bar, vamos dizer assim. É bem específico, mas vamos dizer que é um bar. E aí, durante a primeira hora do filme, a gente vai vendo quem essas pessoas deixaram para trás, a gente vai conhecer direitinho as pessoas envolvidas.
né, com esses dois irmãos, desafetos, de quem que eles compraram o bar. Depois, na hora de vai ser a abertura do bar, à noite, porque daí lá de uma hora que você vai começar a ter a manifestação do mal aparecer, tá? E, por exemplo, um dos irmãos tinha tido um caso com uma branca, mas essa branca era filha de negros ou a neta de negro, mas aí você tem então várias questões, né? A questão da coloração, né? O que, que é ser negro, o que, que não é ser negro, porque não é tão simples só como cor da pele, né? E também porque lembrar que isso era ilegal, miscigenação em vários estados. Provavelmente ali naquele, em 1932, também era. E lembrar que ela, por exemplo, ela não fora convidada, ela entrou, ela vai entrar no bar penetra numas, né? Porque vão deixar ela entrar. Mas assim, ela inicialmente não fora convidada, né? Os outros negros foram, ela que. Mas então ela, em que lugar que aquela mulher estava? Né? Ela era uma branca, mas ela não pertencia talvez nem aos brancos, nem aos negros. Tá vendo? O filme ele vai colocando tudo isso e muito, gente, muito, muito mais, sem ficar colocando. Ele coloca sem colocar. Se você não tem um conhecimento, às vezes, prévio de pesquisar ou de alguma coisa disso, você pode inclusive achar que não convidou porque não, tem alguma coisa a ver ali. E aí então, à noite é que as aparições do mal aparecerão. E aí vai ter bastante sangue e, enfim, é um tipo de criatura muito popular em filmes de horror, tá? Bom, eu não quero dar spoilers. E você tem que tomar cuidado também, deixar rolar os créditos, tudo, gente, porque olha, tem créditos, sabe aquelas cenas extras no filme? Porque tem cena que vai depois em 1992. Inclusive o Buddy Guy, que é uma lenda do blues, participa. Tem coisa antes, porque o filme, como eu falei, está pedindo para você olhar transhistoricamente, né, e transgeograficamente. É assim, ele é muito ambicioso, tá? Eu vi uma vez só e não sei se verei novamente, né? Provavelmente não. Ele me pegou mais aqui do que aqui, mas isso é uma questão de gosto pessoal, né? Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, mas é um filme que você provavelmente conseguirá fazer assunções e teorias muito, muito, muito. Ele é muito bem bolado, com grandes atores, com enorme produção, com uma mega direção, enfim, estou usando bastante superlativo, né? Realmente ele, se ele consegue e depois cumprir todas essas tarefas que ele se propôs, aí já não sei, teria que ver de novo, né? Coisa que não farei. Mas assim, eu acho que mesmo que ele não consiga cumprir todas, ele é a forma como ele coloca esse horror dentro da história e a possibilidade e a inteligência com que as discussões são engendradas, possibilitadas, realmente o tornam um filme de horror que certamente daqui a décadas vai estar, quando tiver os documentários de filme de horror, lá em 2060, ou mesmo 2040, 2035, o Sinners, quem será que são esses pecadores? Hum? Parece que todo mundo peca ali. Brancos e negros né? E precisa ver o que essas criaturas também estão propondo, viu? Porque às vezes essas criaturas também estão querendo construir uma comunidade. As criaturas, esse mal aí, ele não é. O filme ele não é bicromático. Não tem branco e negro. Ele tem um monte de cinzas, na verdade, um monte de marrons, né? No filme. Mas é assim, é uma realização. É um filmão
E assim, daqueles filmes que ultrapassam as barreiras do horror, né? Ele é um filmão, ponto final.